O título da mensagem de hoje é Três Parábolas de Jesus e um Ensinamento, que está lá em Marcos 4, versículos 20 a 34. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes diz: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver até o que tem, lhe será tirado. Amém. Em Marcos 4 nós temos a primeira parábola, a segunda, terceira e quartas em seguida. Nós vimos que na parábola fundacional, a do semeador, que foi a primeira parábola de Jesus, ele nos dá parâmetros para que possamos compreender as outras. As parábolas são uma figura de linguagem onde Jesus conta uma pequena história para interpretar a teologia bíblica. A primeira coisa que devemos ter em mente é o motivo das parábolas. As parábolas são feitas de tal modo para que pessoas não convertidas, porém curiosas do Evangelho, ouçam e não compreendam, vejam e não enxerguem. Em Marcos 4, 10 a 12 diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Com a ideia de um Estado laico, quer dizer um país onde o governo não é religioso, estamos tendo em nossas faculdades a matéria Teologia das Religiões, ou algum nome assim parecido. Nessas aulas estuda-se na faculdade o cristianismo, entre outras religiões. Ou seja, pessoas ateias, não convertidas, estão estudando a Bíblia na faculdade. É uma curiosidade interessante. Se não fosse por um detalhe, não estão estudando para se converter, mas apenas para saber. A Bíblia assume então para esses o papel de um livro comum, histórico e cheio de histórias interessantes, onde acham que são todas ou quase todas apenas lenda. Para muita gente, Jesus é apenas um homem religioso que viveu e morreu no seu tempo. Ler a Bíblia apenas por curiosidade, ir ao culto porque um amigo o convidou, ou cantar hinos cristãos não significa de forma alguma que está ocorrendo o papel de arrependimento e salvação com a pessoa. O professor Leandro Carnal, que tem um conhecimento impressionante sobre a Bíblia, se declara um ateu. Ele discorre sobre a história bíblica de forma impressionante. Ele fala das igrejas atuais, da liturgia e como funcionam várias igrejas atuais com muita propriedade, porém sem o Espírito. A faculdade pode até falar do cristianismo, mas para eles falta uma coisa importante: a revelação. Sendo assim, a Bíblia se torna para esses apenas uma parábola. Temos aulas do professor Carnal no YouTube, onde notamos que ele consegue falar da Bíblia, como a geografia bíblica, a história dos patriarcas, os evangelhos de Jesus, o que Paulo pregou, porém sem a revelação. Falta-lhe a revelação que salva. Para esses que são curiosos do evangelho, ouvem sem entender, veem sem enxergar. Para esses o evangelho, a mensagem toda da Bíblia é apenas uma parábola para ouvirem e não se converterem e Deus os salvar. Isso não quer dizer que Deus não pode salvar pessoas que estão tendo uma matéria de religião na faculdade. Deus pode salvar qualquer um em qualquer lugar. Ler a Bíblia sem entendê-la espiritualmente é o mesmo que ler uma parábola complicada sem a devida compreensão do que ela quer dizer. A segunda coisa a se ter em mente ao estudar as parábolas de Jesus é obedecer o pensamento de Jesus. O que ele estava pensando na hora, o que ele estava falando.
Uma terceira coisa é uma regra de pregação. Não tirar do texto do contexto, quer dizer, observar o que foi dito antes e o que foi dito depois do texto. A parábola da candeia, por exemplo, que é a próxima parábola que vamos estudar agora, se interpretarmos versículos fora do contexto, nós vamos fazer um Frankenstein com a palavra de Deus. Vamos criar um monstro. Eu já ouvi gente pregando barbaridades por não obedecer a regras simples de não tirar o texto do contexto. As parábolas não são provérbios de Salomão, onde cada versículo tem um ou mais ensinamentos. As parábolas são um todo. Podemos pensar nas parábolas como um cobertor. Se você tirar um pedaço, vai ficar um buraco. Você já usou um cobertor rasgado, faltando pedaços? Não é estranho? Imagine um ensinamento de Jesus onde ele fala algo e as pessoas interpretam outra coisa. Aí eu digo que ler, estudar, ouvir ou pregar uma parábola, tirando versículos do texto, pode transformar a parábola para o ouvinte ou pregador em uma parábola para ele. Quer dizer, ele está ouvindo, lendo, escrevendo, pregando, porém sem captar o que Jesus falou, e isso vai obscurecer o que Jesus disse, para que leia e não compreenda o que está lendo, pregue e não entenda o que está pregando, para que Deus não cause arrependimento e a pessoa, leitor, ouvinte ou pregador, seja salvo. O que chama a atenção, porque as parábolas têm um teor de salvação e também de acusação. Tentando compreender um pouco melhor, podemos dizer que o contato com a palavra de Deus, seja pela pregação, pelo estudo, pela leitura ou qualquer meio, deve nos convencer para a salvação. Se isso não ocorrer, incorremos que podemos estar ouvindo a palavra para a nossa acusação. Qual é a única coisa aceita no céu, no inferno e na terra? É a palavra. A palavra é a constituição do reino de Deus. Todos devemos obedecê-la. O contato com ela, sem gerar arrependimento para a salvação, vai gerar acusação para maldição eterna. Outra coisa ainda sobre não tirar o texto do contexto é obedecer o tempo bíblico. As parábolas foram ditas no século I, em Israel, onde não tinha Facebook, nem TV, nem internet. O estudo era para poucos, a maioria das pessoas eram analfabetas, pobres e doentes. Devemos lembrar que os romanos tinham dominado o país, Israel era então colônia de Roma. Haviam 2 sumos sacerdotes, o que era normal. A desesperança em Israel era enorme. Deus ficara 400 anos sem falar com seu povo, 400 anos sem revelação, sem profeta, sem ninguém. E ainda havia algo surpreendente, os demônios. Eu li a Bíblia até agora 4 vezes. Li como um livro comum a princípio, do começo até o fim. Quando cheguei nos evangelhos, a quantidade de demônios que surgiram a cada esquina me surpreendeu, pois no Antigo Testamento quase não se ouviu falar de demônios. O diabo apareceu rapidamente em algumas poucas passagens e quase não vemos demônio algum. Aí entramos no Novo Testamento e Jesus fica praticamente todos os dias do seu ministério expulsando demônios. Não tirar o texto de contexto é não tirar o ensino do livro bíblico estudado. Obedecer às regras para esse livro, o que o autor queria dizer, a história narrada, o momento que Jesus ensinou as parábolas, o que estava acontecendo, a história, a narrativa, a teologia. Hoje em dia temos pregadores pregando mensagens subjetivas, quer dizer, achismos pessoais e não a teologia bíblica. Tem gente pregando livros cristãos sem ler a Bíblia. Vamos pensar um pouquinho sobre a parábola da candeia, que nós acabamos de ler em Marcos 4. Uma candeia é uma lamparina, um objeto que contém um líquido inflamável na parte de baixo, como óleo, e um pavio, onde se coloca fogo. A candeia ou lamparina é uma luz, uma lâmpada. Observando-se as regras anteriores descritas, lemos que Jesus, logo após ensinar a uma multidão a parábola fundacional,
a parábola primeira, a do semeador, ele ficou à parte com vários discípulos. A Bíblia do Jimmy Swaggart, versículo por versículo, nos fala que ele deve ter ficado com um grupo de uns 50 irmãos. A esses irmãos ele explicou o sentido da parábola do semeador e imediatamente falou a eles mais 3 parábolas. Jesus estava ainda acabando de explicar a parábola do semeador e falava sobre a palavra de Deus, quando iniciou a parábola da candeia. A chave para compreender a palavra da candeia ou da lâmpada é a palavra de Deus, a mensagem, a pregação. E sobre essa ideia da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho, ele pergunta: quem é que pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama? A lâmpada que é a palavra de Deus. Acaso, continua ele, não coloca essa mesma lâmpada, palavra, num lugar apropriado, quer dizer, num lugar alto, visível e não escondido debaixo de um móvel, dentro de uma panela ou debaixo da cama? Porque não há nada oculto, ou a palavra de Deus que veio com Jesus não é oculta. Porque não há nada oculto, ou a palavra oculta, senão para ser revelado. E não há nada no Evangelho escondido, senão para ser revelado e trazido à luz. Se alguém tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a palavra de Deus é para ouvir e colocar em prática. E a palavra, a mensagem, não é algo intransponível, escondido. Vamos pensar um pouquinho sobre a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vê como funciona. Ele continua: considere o que estão ouvindo. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. Essa palavra de medida nos ensina que os pregadores e pastores podem ser muito rígidos ou religiosos em respeito à igreja. Porém, os mais rígidos, com a mesma rigidez com que medirem ou ensinarem, serão medidos também. Se olharmos para o Antigo Testamento, havia uma rigidez engessada, quer dizer, que não fazia andar em relação ao sistema sacrificial que era o vigente do Antigo Testamento. E como era o sistema sacrificial? Era, pecou e pede perdão. Pecou de novo, pede perdão de novo. Aí se oferecem sacrifícios pelos pecados cometidos e se peca de novo, e de novo, e de novo, e oferecem sacrifícios eternos e não sai disso. O Antigo Testamento era muito rígido, dizia que aqueles que queriam viver por ele, pelo Antigo Testamento, se quebrassem uma única lei, teriam quebrado todas. Como haviam dezenas de leis, então ninguém conseguia ser um religioso completo no Antigo Testamento. E aí pecava e pedia perdão eternamente. A nova aliança do Novo Testamento era justamente para mudar, melhorar, aprimorar o que estava ruim no Antigo. No Antigo, o cumprimento da lei de Deus era externa à pessoa, do lado de fora. O cumprimento das leis no Antigo Testamento era apenas visual, externo, religioso, para outros verem. Como chegar na hora, trazer o sacrifício, jejum com pano de saco e cinza. Conhecemos uma igreja velho-testamentária e, portanto, não convertida, não melhorada, não aprimorada pela sua religiosidade, como acreditar que os melhores crentes são os que não faltam nos cultos, os que não chegam atrasados nunca, ou os que se vestem como crente, cantam como crente e até parecem como crentes. O Novo Testamento nos mostra uma mudança, não de liturgia, de maneira de fazer culto, mas de coração. Deve-se chegar na hora do culto, não porque não posso chegar atrasado, mas porque não quero perder nada do culto. Devo obedecer à lei, mas não apenas a lei externa, do lado de fora de mim, mas a lei que agora está no meu coração. O coração trabalhado por Deus, a alma, a mente, o interior da pessoa, as razões da mente, ou as emoções do coração, agora estarão todos sobre nova direção, a direção do Espírito Santo. Ser medido com a medida com que medirmos, nos fala sobre como nós, igreja, reagiremos ao pecado do outro e o nosso. No Antigo Testamento, só Deus podia perdoar pecados. No Novo, entendemos que todos estamos doentes com a doença do pecado em nós.
Todos estamos precisando de cura e Jesus é a cura, com a sua palavra. Jesus nos manda então não sermos rígidos em tratar o pecado dos outros, ou como falamos da palavra, pois da maneira mais rígida ou menos rígida com que medirmos ou ensinarmos, nós mesmos vamos ser medidos ou avaliados. As igrejas que estão ainda vivendo no Antigo Testamento funcionam pelo medo, assustando as pessoas, acusando-se com o inferno que está mais presente para esses do que o céu. Uma pregação do Velho Testamento é vingativa, como aquela fala onde o salmista fala que vai pegar os filhos bebês do inimigo pelos pezinhos e bater com a cabeça deles na rocha, até matar. Isso é bárbaro, cruel e assassinato. A gente nota quando a palavra é do Antigo Testamento que o autor ele vai indo bem e vai falando palavras que cabem em qualquer lugar da Bíblia, mas de repente ele começa a nos trazer palavras que são vingativas, de morte. A gente vê que o Antigo Testamento é muito vingativo, e a ideia é justamente porque o pessoal estava na carne, o pessoal estava sem o Espírito, a maioria do pessoal estava sem o Espírito. Mesmo o profeta Jeremias acabou nos mostrando aqui a época dele. Uma época onde o Espírito Santo não estava dentro da pessoa, estava do lado de fora. Mesmo Jeremias, que tinha o Espírito, só que o Espírito por medida, ele nos mostra que ele é um profeta do Antigo Testamento. A gente se esquece quase sempre como a Bíblia foi escrita. O Velho Testamento foi escrito para gente sem o Espírito Santo. Só poucos tinham o Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. Só tinham o Espírito por medida, só para fazer a obra que teriam que fazer. Acabada a obra, o Espírito era retirado. Só reis, sacerdotes e profetas tinham o Espírito. Quantos reis tinham por período, por anos? 50? 100? 1000 reis? Não, tinha um só. Alguns durante 40 anos. Quantos profetas tinham? 1 ou 2 profetas nacionais por períodos longos de tempo, 20, 30, 50 anos. Sacerdotes tinham um monte, mas nem todos eram cheios do Espírito, como vemos na história de Samuel. Tanto o profeta anterior a ele, quanto os seus filhos não tinham o Espírito Santo. No Novo Testamento, todos somos considerados reis ou fazendo parte do reinado. Todos somos profetas, quer dizer, falamos inspirados por Deus, e todos somos sacerdotes, sendo Jesus o único sumo sacerdote, o chefe dos outros sacerdotes. Jesus ensinou a tratar com misericórdia os pecadores e observá-los como pessoas doentes e necessitadas de médico, e não de repreensão ou acusação, ou pior, de exclusão. Infelizmente a igreja ainda tem algumas coisas necessitadas de tratamento. Se entrar um casal homossexual na igreja, abraçados, todos os irmãos param o culto e ficam olhando para o casal. Se entra um bêbado e fica caído no chão na porta da igreja, ninguém liga. Mas um e outro pecado é pecado do mesmo jeito. E tanto o homossexual ou o viciado acabam sendo expulsos da maioria das nossas igrejas. A igreja está ainda carente de entender como tratar o pecado. Uma forma de sanar isso é falar sobre o assunto. Fale sobre o pecado, não deixe de falar, mas fale como dar a receita a pessoas doentes, crônicas. Tratar qualquer assunto pela metade faz o assunto ficar crônico, eterno, sem solução, nunca. A pessoa vem para a igreja com pecados, a igreja não sabe tratar o pecado da pessoa, acusa, manda ela para o inferno, a taxa de pecadora, a acusa, a julga e por fim a manda embora, a exclui da igreja. Provavelmente essa pessoa não tratada vai se perder para sempre. E tratar a pessoa não é ser bonzinho para ela, mas ensinar a palavra que liberta. Porém, a palavra que está sendo pregada nos nossos cultos não convence ninguém, não ensina ninguém, não tem efeito algum de transformação. Enquanto tivermos cultos em que se fala coisas absurdas como: quem ama Jesus, levanta a mão, quem não ama, fique de braços cruzados, a coisa não vai. Espera aí, se a pessoa está no culto, acredito que é porque ela quer se converter cada vez mais.
Se ela está de braços cruzados, deitada no chão, ouvindo a palavra dentro do banheiro, na porta, de ponta cabeça, isso não interessa. Ela está ouvindo, a palavra está entrando dentro dela. Gente sentadinha, bonitinha, que nem respira, pode ser só um bando de religiosos mortos. Uma igreja ordenada, sentadinha, quietinha, obediente aos levanta a mão, abaixa a mão, pode simplesmente estar morta. A solução do pecado é a palavra de Deus. Eu acredito que muitas igrejas não compreendem a Bíblia. Quem dirá o Evangelho? Por exemplo, Deus criou o céu e o universo para colocar o homem ali. Deus criou o homem, a coroa da criação, feito pouco menor do que os anjos, está sobre nós a restauração do universo. Quando nós formos glorificados, pois todas as coisas gemem, esperando a manifestação do que será feito com o ser humano. Se o universo geme, se o Espírito Santo geme, nós deveremos estar ansiosos, gemendo também, querendo logo sermos transformados. Mas tem gente preocupada com o horário do culto, ou se as pessoas estão levantando o braço ou não, ou se estão bebendo água na hora da palavra. Deixa ela beber a sua água, ela está com sede, deixa o cara, foca na palavra, pregador, foca na palavra. O universo está gemendo, ansioso, na qual a nossa manifestação vai ocorrer. O Antigo Testamento nos mostra que as leis de Deus foram escritas para pessoas sem o Espírito Santo. Sendo assim, elas são meras religiosas. Só poucos tinham o Espírito, e isso por medida. Ele era retirado das pessoas, não era para sempre. Israel, no Antigo Testamento, tinha a função de gerar uma pessoa, um filho. A meta de Israel era a manifestação de um filho, o Filho de Deus. As leis serviram para, minimamente, o povo ter santidade mínima possível para gerar um filho, o Filho, Jesus. A igreja se equivoca demais ao imaginar que o sinal do batismo da igreja é falar em línguas. Não é. O sinal é o ministério do Espírito Santo em nós e por nós conosco. A partir do batismo em Atos 2, a igreja nasce oficialmente, o Espírito Santo em nós significa que o novo homem será gerado. A igreja é o novo homem, o novo Adão. No Espírito temos uma nova criação, um novo homem no universo, e esse agora com promessas de eternidade. A obra do Espírito em nós e através de nós é tratar o pecado do primeiro homem, nos levar a ser o homem igual ao Filho Jesus. Jesus é o exemplo maior do que é um homem no Espírito. Ele orava constantemente, ele era totalmente dependente da revelação do Espírito, ele era obediente a Deus, ele era convertido, ele é o exemplo do novo homem que Deus quer manifestar em nós. Ser cristão significa sermos pequenos cristos. A meta do Espírito é nos transformar em novo homem. Há um equívoco enorme em campanhas de prosperidade, de casa própria, de glorificação pessoal. Há um equívoco em imaginar que a meta de Deus é nos fazer grandes. Não é. A meta de Deus é nos matar. Deus quer nos matar, enquanto nós queremos ser grandes. Há um choque, uma luta, um conflito entre o crente e Deus. A vontade do Senhor é que morramos na cruz para ressuscitarmos em Jesus. O nosso ego tem que morrer, o pecado em nós tem que morrer. Deus está empenhado em nos tratar, nós que estamos na igreja, não para nos prosperar, não para nos fazer ser grandes nessa terra, apesar das promessas de prosperidade, de honra e de glória, mas antes da honra, da glória, há o tratamento. Nós queremos ser grandes e Deus quer nos matar. Há um conflito, há uma confusão nossa, nunca de Deus. O Evangelho é claro, a confusão é nossa em querer nos apropriar de promessas do Antigo Testamento para a igreja. O povo do Antigo Testamento estava na carne, não no espírito. Eles tinham leis religiosas rígidas para poderem serem o minimamente possíveis salvos. Eles passavam na entrada da salvação na régua, por um fio. Há um equívoco, um erro.
em imaginar que o batismo da igreja é falar em línguas. Não é. Além de que Paulo ensinou que língua sem interpretação não deve nem ser falada na igreja. A igreja não entendeu nada quando acredita que o sinal do batismo ou da estreia da igreja, a capacitação da igreja para operar é falar em línguas. Falam ainda em nova unção, como se a cruz não fosse tão importante ou não tivesse o efeito completo. A má compreensão é generalizada. A igreja deveria estar focada, preocupada, ansiosa em estudar profundamente a palavra e ensinar. Eu vejo a igreja mais preocupada em receber o dízimo do que em pregar direito. Eu vejo a igreja mais preocupada com efeitos especiais do que em converter as pessoas. E aí a gente diz que a pregação está ruim na maioria das nossas igrejas e as pessoas nos criticam como se fôssemos contrários à igreja. No Novo Testamento, o Espírito Santo está preocupado em nos transformar em novo homem, nova criação. Deveríamos estar pregando isso e não outra coisa. Quando falamos em pecado, deveríamos ultrapassar em nossas pregações o nosso tempo e a nossa necessidade imediata e pregar uma libertação eterna do pecado. Acusar o outro de ser pecador é um evangelho muito raso. Deveríamos ensinar como sermos livres do pecado. O pecado é a doença que pode nos fazer perder a salvação. Uma pregação preocupada em gesticulação, levanta a mão, abaixa a mão, é ridícula frente à meta original do Espírito, que é a transformação de todo ser. A igreja se compreende pouco. O ministério do Espírito ou o Espírito Santo agora no coração dos cristãos, transformando-os todos em reis, sacerdotes e profetas, tem a meta final de nos transformar em Cristos, pequenos Cristos, cristãos. Imaginar que o batismo da igreja é só falar em línguas é dar provas que não entendeu nada ainda. Nessa nova unção, nesse novo ministério, pois no Antigo Testamento tínhamos o ministério de Deus, Deus deu leis religiosas a pessoas na carne para chegarem até Cristo. Cristo é o exemplo de um homem na direção absoluta de Deus e do Espírito. Os evangelhos são a mostra do que o homem, exemplo no Espírito Cristo, foi. As cartas de Paulo, por outro lado, são a interpretação desse mesmo homem. Em praticamente todas as cartas, Paulo trata longamente do assunto pecado e como se livrar dele. E se as cartas de Paulo foram escritas para a igreja, o que você acha que deveremos estar pregando? Por acaso não são as cartas de Paulo? O Espírito capacitou a igreja para testemunhar, dando a ela dons. Quando a igreja usa outro que não tem o dom de Deus, ela erra. Fica aquém do desejado, do esperado, e não está inserida no plano. Ela está fazendo outro caminho, ela está indo por veredas estranhas. E vai acabar trazendo fogo estranho ao púlpito. E não vai conseguir gerar o novo homem, que é a meta do Espírito. Pedir para levantar a mão no culto. Chamar o povo para ir para frente. Isso é fabricar uma falsa espiritualidade. Até parece que Deus não sabe gerar a verdadeira espiritualidade. A igreja não compreendeu ainda que quase tudo vem pela pregação da palavra. A palavra sendo liberada vai gerar fé, e a fé vai gerar milagres e manifestações. Quando se conta um testemunho, se está roubando o momento de estar pregando a palavra. O testemunho rouba a glória de Deus e Deus não opera. O testemunho na hora da palavra quer dizer que o testemunho é mais importante do que a palavra de Deus que liberta. Os dons de poder do Espírito são para capacitação da igreja. Os dons de ministério dados por Deus e por Jesus são para administração da igreja. Deus já tratou tudo, mas quando a igreja coloca um homem sem o dom como pastor, ou dá a área de ensino para quem não sabe ensinar, ela erra. Ela achou um atalho que a vai levar para longe do plano de Deus. Deus deu dons para a igreja, pois só Ele sabe como ser igreja. Nós não sabemos. Ninguém vai ser perfeito como a igreja sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um pastor que acha que dar o púlpito para um amigo que não sabe pregar, pois ele está há algum tempo sem falar nada na igreja, e deixar o pregador com dom sentado no banco, está fazendo algo bom para a igreja?
na verdade está cego e não compreendeu que a igreja não é uma democracia. A igreja está mais para um exército e todos devem obedecer às regras do rei. Se Deus deu para a igreja pessoas com dons, com capacitações de fazer igreja, escolher quem não tem um dom é perder o melhor de Deus. As igrejas querem manifestações de curas, mas não dão oportunidade para quem vai gerar a cura, os pregadores que têm o dom da pregação ou as pessoas que têm o dom de cura. Aí a gente tem cultos onde alguém sem o dom se faz passar como se tivesse o dom. Talvez o mais importante no ministério do Espírito nem seja a manifestação dos dons e dos ministérios, mas antes a transformação interior escrita em Gálatas 5. Aí vai ficando cada vez mais fácil entender o final da parábola. Quem tiver, mais lhe será dado, e quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui Jesus continua a ensinar sobre a palavra de Deus. A quem for interessado da palavra, quanto mais estudar, mais meditar, mais pedir revelação ao Espírito, mais lhe será dado. Mas aqueles que não se importam em aprender, em estudar a palavra, em obedecer, até o que tem lhe será tirado. Quem não liga vai perder até o que aprendeu. Ainda no capítulo 4 de Marcos, Jesus nos ensina duas parábolas sobre o reino de Deus. As duas parábolas são muito simples, diferentes da parábola da candeia, que, se retirada do contexto, pode gerar heresia. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. Um candidato que se elege tem que ter um plano de governo. O plano de governo é como o governante vai governar. O que ele vai fazer? O que planeja. O reino de Deus é a maneira de Deus governar. A Bíblia é a constituição do reino e pela Bíblia nós entendemos como Deus governa. O pecado entrando no mundo veio parar momentaneamente a obra de Deus em nós. Cristo é quem nos reconecta com o reino novamente, através da cruz e da ressurreição. O mundo saiu do reino em Adão. Em Cristo, voltamos. Aí nós lemos assim. A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A parábola da semente nos fala que o reino de Deus é como uma semente que, jogada na terra, vai crescer. Uma vez lançada, esteja o homem acordado ou dormindo. O significado é que, uma vez iniciado o reino no novo convertido, o reino se vai fazer presente, esteja ele atento ou não. Uma vez iniciado o reino de Deus, ele vai acontecer. É interessantíssimo que no comentário bíblico de Warren, do Novo Testamento, ele interpreta essa parábola da semente apenas de forma prática, em relação ao trabalho secular, e não enxergou o ensinamento que Jesus continuava a falar da palavra de Deus. Ele acabou dizendo que os trabalhadores, ao fazerem seu trabalho, precisam dormir, descansar. Sem descanso não dá para ser um bom trabalhador. Isso é errar totalmente o sentido da parábola. O sentido não era prático, era espiritual. Aqui se está falando do reino de Deus. Vamos ler agora Marcos 4, 30 a 32, que fala sobre a parábola do grão de mostarda. Novamente ele diz: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. A parábola do grão de mostarda nos fala que o reino de Deus cresce no homem como um pequeno grão de mostarda, que é pequeno, mas que, assim como a árvore que o grão de mostarda vai gerar, uma grande árvore de um pequeno grão, o reino de Deus vai crescer muito dentro dele e, com o tempo, tomar todas as áreas da sua vida. Tanto essa parábola do grão de mostarda quanto da semente são muito fáceis de compreender. E por fim nós temos um ensinamento de Jesus.
e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra conforme podiam compreender. Marcos 4:33. A Bíblia é um livro que foi escrito por diferentes pessoas para diferentes públicos, em diferentes épocas e situações. Apesar de a Bíblia ter mais de 40 escritores durante a sua escrita, durante centenas de anos, ainda assim a Bíblia é obra de uma pessoa só, o Espírito Santo. É inegável que existe uma mão dirigindo toda a Bíblia e corrigindo todos os pontos. Um exemplo ao falarmos sobre isso é Paulo. Paulo escreveu num período de algumas décadas, era a mesma pessoa escrevendo as cartas de Paulo, e ainda assim existem pontos muito difíceis de se compreender. Porém, nada que seja inexplicável, só precisa de um pouco mais de trabalho para entender. A mesma pessoa que escreveu temas fáceis de compreensão direta a qualquer um, escreveu alguns dos pontos mais complicados de toda a Bíblia. O autor, ainda que escrevendo de forma fácil e palatável a todos, ainda assim se fez difícil, porque o seu pensamento é difícil às vezes. O pensamento que me veio com essa mensagem foi a do Mestre, mostrado nos dons de ministério comandados por Deus e por Jesus. Deus estabeleceu primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestres. 1 Coríntios 12:28. O mestre é o pregador, o ensinador da palavra de Deus. O mestre é um professor de Bíblia, um interpretador de Bíblia. Ele tem compreensões e nos transmite de forma mais fácil o evangelho que compreendemos melhor. O mestre é um professor. Um professor faz o quê? Ensina. A Bíblia tem muita coisa que precisa ser ensinada. O evangelho precisa ser ensinado. Não deveríamos ter cultos subjetivos, cultos onde a interpretação é pessoal ou pautada no testemunho pessoal e inverificável de cada um, mas no texto bíblico. Deveríamos ter em nossas igrejas mais aulas de Bíblia. Os pregadores deveriam ser mais didáticos, pois é isso que significa ser mestre. O mestre da palavra, e isso é um dom dado por Cristo e por Deus, é quem deve ensinar a palavra da forma mais didática possível. O mestre é um professor. Um professor faz o quê? Ensina. A Bíblia tem muita coisa que precisa ser ensinada. O evangelho precisa ser ensinado. Não deveríamos ter cultos subjetivos, cultos onde a interpretação é pessoal ou pautada no testemunho pessoal e inverificável de cada um. Mas no texto bíblico deveríamos ter em nossas igrejas mais aulas de Bíblia na hora da pregação. Os pregadores deveriam ser mais didáticos, pois é isso que significa ser mestre, o mestre da palavra. E isso é um dom dado por Cristo e por Deus, é quem deve ensinar a palavra da forma mais didática possível. Amém? Fique na paz.